Boa noite, bom dia, boa tarde. Essa é a jornada aceleradora rumo ao Destrava Abundância. E hoje a gente está aqui com um tema que é o seguinte: por que você é atraído para o ciclo da escassez e como que você identifica o ciclo da escassez? Essa jornada que está acontecendo é uma jornada de aquecimento preparatória para o intensivão do Destrava Abundância, que é uma semana totalmente online e gratuita que vai acontecer do dia 6 de julho ao dia 12 de julho. Então, vamos lá. Eu me chamo Isabelle, caso você não saiba. Então, eu estava pesquisando, né? Porque para mim é muito claro e límpido ver se uma pessoa está no ciclo da escassez, se ela está no ciclo da abundância, se ela está realmente no ciclo da estagnação. E eu queria realmente que vocês entendessem o seguinte: se você continuar no seu ritmo, se você continuar sozinho, se você continuar dentro da sua própria realidade, você vai ser atraído para o ciclo da escassez, não importa o que você faça. Por quê? Porque a vida, ela foi designada, a vida que a gente vive, o sistema que a gente vive, ele é designado para que você viva na escassez. Ele é designado para que você tenha opções escassas. Inclusive, a escassez é vista como algo que é natural para que o sistema precise funcionar ao favor dele. Então, eu estava pesquisando aqui, né, antes de começar a live, e aí eu fui ver quanto que era a porcentagem de ricos no Brasil. Não encontrei essa porcentagem, mas eu encontrei o seguinte: só 219 mil pessoas, 219 mil brasileiros têm 6 dígitos na conta bancária. Se você entende que o nosso país tem 10 vezes mais população que isso não é nem 10%, né, de 255 milhões, ou 10%. São milionários. O Brasil é muito pouco. 219 mil não é nem Salvador, entendeu? É uma cidade muito pequena aqui. Então, para você entender que realmente o sistema foi designado para deixar apenas alguns poucos com dinheiro, alguns poucos com essa mentalidade de riqueza. E, gente, eu não estou falando aqui de vários milhões, eu não estou falando aqui de 10 milhões. Eles falaram que era 1 milhão. 1 milhão não é tudo isso de dinheiro. 1 milhão até... Tipo, alguns acham que é muito, outros acham que é infinito, mas é pouco até dinheiro, para você ter uma noção. Então, se só 219 mil pessoas têm esse dinheiro, você começa a compreender que o rio da nossa vida concreta aqui, ele vai levar você para um sistema de escassez. Não somente seu ego, mas você vai ligar a TV, você vai no seu trabalho, ou você vai... se você realmente tiver sozinho, a escassez é a tendência natural. A escassez é a tendência que uma pessoa ela é naturalmente desviada. Porque é o que você conhece, é o que os seus ancestrais conheceram e é o que o sistema faz com que a gente permaneça. Inclusive, né? Inclusive, outro dia desse eu estava lendo... eu li um post que era o seguinte: o sistema não está quebrado, ele foi feito dessa forma para você ter essa mentalidade, para você continuar nessa escassez, para você ser a pessoa que consome, para você ser a pessoa que está sempre se matando de dívidas, para você ser a pessoa que usa as taxas do banco, para você ser a pessoa que é enganada o tempo inteiro, para um sistema inteiro que te mantém na escassez, para que apenas essas 209 mil pessoas, né? E inclusive deve ser menos ainda, se for um caso 10 milhões, tá aí para te controlar. Então, se você realmente tá decidido a ir sozinho, se você tá decidido a ficar acreditando que o fluxo natural das coisas vai te levar para abundância, que um dia você simplesmente vai acordar e sei lá, é a sua idade, a idade astrológica, ou o universo, ou Deus existiu. Tipo, quem acredita em destino, né? Se você acredita realmente que isso vai acontecer de um dia para a noite, ou de um determinado dia, quando você atinge determinada idade,
saiba que você está cometendo um grande erro. Esse grande erro é você se permitir ser levado por esse fluxo da escassez constantemente. Inclusive, aqui, eu pessoalmente, Isabelle, acredito que as pessoas podem manifestar dinheiro na loteria. Super acredito, acho que é super viável. Já tiveram vários alunos de Strava que manifestaram, já tiveram seguidores aqui do Instagram que manifestaram dinheiro. Mas eu, Isabelle, acredito que muitas vezes esse não é o caminho, não é o verdadeiro caminho da abundância. O verdadeiro caminho da abundância é você ser a abundância. Como eu falei, eu venho falando nessas lives anteriores. Então, tem até um filme que ele fala do... É um filme daquele cara... Até que a sorte nos separe, que ele, no primeiro filme, ele ganha na loteria, né? E aí ele torra todo o dinheiro. E basicamente isso acontece com 20, 30, 60%. Eu tinha a porcentagem, já falei em outra live essa. A maioria das pessoas que ganham na loteria acabam torrando todo o dinheiro. Por quê? Porque são pessoas escassas que receberam uma bênção e não conseguem sustentar essa bênção. Elas vão continuar sendo escassas com muito dinheiro e esse dinheiro vai esgotar em menos de 1 ano, em menos de 2 anos. E vocês podem pesquisar isso na internet, vocês podem pesquisar os dados na internet, isso realmente acontece. Então, eu verdadeiramente acredito que o processo de destravar a abundância não é pelo processo de querer escolher ganhar na loteria, mas sim você estar destravado, tirar os seus blocos, estar alinhado com o seu propósito de vida, estar alinhado com a sua alma, e aí você está sempre nessa abundância infinita. E eu acredito que se a gente, todo mundo focasse na abundância, esse número 219 mil não seria tão pouco assim. Eu achei muito pouco. 209 mil não deve ter nem no bairro aqui onde eu vivo. Então, dito isso, como é que você sabe que você está no ciclo da escassez? Eu falo muito, né? Eu vou falar de outras coisas além do que eu falo. Então eu falo muito sobre o que é um ciclo da escassez. É um ciclo em que você tá ali tentando competir, é um ciclo que você tá na mentalidade ou me caso, ou como uma bicicleta, ou ganho dinheiro, ou tenho saúde, ou eu faço esse curso, ou eu faço aquele outro curso, ou eu viajo, né? Então essa mentalidade ou já é uma mentalidade de escassez, né? A mentalidade de querer acumular é uma mentalidade de escassez. Acumular no sentido de guardar sem ganhar dinheiro, entendeu? Não é o acúmulo que eu falo de... Não é o acúmulo de investimento, entendeu? Não é você ter seu dinheiro investido. Até porque se seu dinheiro está investido, ele está girando, ele está realmente ajudando o ciclo da abundância a continuar. Então, quando eu digo acúmulo, é você deixar o seu dinheiro em guardado e você não querer compartilhar com ninguém, você não comprar roupa. Eu falei isso ontem, né? Na história da geladeira. Quem estava aqui sabe dessa história da geladeira. Então, não somente essas questões da mentalidade da escassez, que eu venho falando muito, mas você está no ciclo da escassez, você está numa vida da escassez. É você, número 1, tá há vários meses ou anos ganhando a mesma coisa. Se você se estabilizou com um salário, se você se estabilizou com um ganho financeiro e esse ganho ele tá ali parado, esse mostra que você está no ciclo da escassez. Por quê? Porque onde existe escassez, não existe movimento. Onde existe escassez, está lá a estagnação. Então, se você está parado, se você está simplesmente levantando, indo para o seu trabalho, voltando e você não recebeu uma promoção, não recebeu um bônus, não recebeu um aumento de salário, pelo menos nos últimos 2 anos, então isso significa que você está sendo direcionado para esse fluxo natural do ciclo da escassez. E, gente, eu digo 2 anos aqui, que para mim ainda é muito tempo para você estar ganhando, né, a mesma coisa. Para mim, Isabelle, eu acredito que você deveria estar aumentando de teto financeiro, de ganhos financeiros, de pelo menos de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, né?
pelo menos de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, deveria aparecer mais dinheiro para sua vida. Então, eu acredito que realmente isso deveria acontecer. Isso acontece para quem está no fluxo da abundância. Por quê? Porque o fluxo da abundância é um movimento. É um movimento contínuo, você está sempre em movimento, você está sempre ganhando, você nunca está estagnado, você nunca está parado, você nunca está sentado no sofá, acomodado, essa seria a palavra. Você está sempre na abundância, e quanto mais abundante você é, quanto mais abundância você recebe, mais abundância você expande. Hoje eu estava vendo o depoimento da Júlia, né? E aí a Júlia, ela conta que ela estava ganhando R$ 2.000 e ela vinha muito tempo ganhando esses R$ 2.000 e não conseguia ultrapassar esses R$ 2.000. E aí depois que ela fez, já na semana de Strava, no intensivão de Strava, ela duplicou os ganhos dela para R$ 5.000 em uma semana. Isso aconteceu. Então, por quê? Porque ela estava ali no ciclo da escassez, ela estava sem energia. A escassez puxa, a escassez é magnetismo ali, entendeu? Então, tudo vai te magnetizar para você estar nessa escassez. Então, você pode fazer essa anotação. Há quanto tempo eu estou ganhando o que eu estou ganhando? E vai observando realmente se você está nesse ciclo. O segundo ponto é o ponto de que você já acorda cansado, de que você já acorda sem energia, de que você já acorda frustrado, frustrada, de que você já acorda com raiva e vai dormir com raiva. E aí você vive a sua vida nesse Zumbilândia. Tem um vídeo muito bom, eu não sei se é de gorilas, que ele mostra as pessoas caminhando assim, com a cabeça para baixo. Gente, na época em que eu estava estudando aqui em São Paulo, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para sair de casa às 5h40 para chegar lá no cursinho às 7 horas, né? E nessa época não tinha metrô perto de casa, então eu pegava um ônibus para pegar um metrô. E eu lembro muito de pegar o metrô lotado e ver, tipo, inclusive sábado, 6 horas da manhã, as pessoas realmente cansadas, as pessoas realmente esgotadas, parecia que tinham sugado a vida delas, parecia que, sabe quando o sistema, o emprego, a vida sugou a alma e a pessoa ela fica sem brilho, ela fica sem sentido. Na verdade, a pessoa ela tá ali só vivendo para pagar as contas. Então, se você já acorda cansado, se você já acorda sem energia, se você acorda sem aquela sensação de uhul, mais um dia para eu manifestar, mais um dia de gratidão, mais um dia de dinheiro vindo, mais um dia de oportunidades. Parece idiota, mas é verdade, tá? Eu sei que alguns de vocês podem estar falando que idiota essa. Ai, quem acorda assim, né? Mais um dia, mais um dia. Mas tem gente que acorda, são pessoas abundantes que veem a vida com abundância. E se você tá na escassez, realmente, isso vai ser muito longe. Se você tá no ciclo da escassez, de ter que se arrastar para levantar, de ter que estar sempre mendigando por energia, mendigando por aquela sensação de prazer. Pessoas que geralmente acordam, né, cansados, sem energia, frustrados, são pessoas que são escassas e são pessoas que são frustradas e que jogam a frustração pro final de semana. Eu sinceramente não sei como é que vocês estão, né, agora na pandemia, porque muitas pessoas antes tinham o final de semana para espairar e o final de semana era um final de semana de farra, de festa, de viagem. E aí a gente não tá podendo sair de casa, né? Então isso mostra mais ainda, né? Esse ciclo da escassez. As pessoas desse ciclo escasso vão projetar a felicidade para o final de semana. E o final de semana, queiram ou não, dura 2 dias. Na verdade, dura 1 dia e meio, né? Sábado e domingo até as 4 horas da tarde, porque daí já entra a depressão para segunda-feira. Segunda-feira começa trabalho e tinha todo aquele negócio. E eu lembro quando foi meu primeiro trabalho, eu lembro muito de odiar. Eu engordei muito, eu engordei super quando eu fiz o meu primeiro trabalho. E aí eu descobri realmente por que as pessoas odiavam segunda-feira? Eu falei, nossa,
Quando eu tava nesse primeiro trabalho, eu falei, nossa, agora eu entendi porque as pessoas odeiam segunda-feira. Porque eu odiava tanto ir pro trabalho. Eu tinha zero energia. Eu comia tudo que eu podia comer para ter energia. Eu acordava cansada. Eu ia dormir frustrada. Domingo à noite, domingo final de tarde, era aquela depressão. Eu não conseguia ter tempo para nada. Não conseguia ter tempo para estudar. E eu simplesmente detestava o meu trabalho. Então, esse é um sinal, entendeu? Do ciclo da escassez. Se você está projetando a sua felicidade para o final de semana, observe bem se você está no caminho certo. Segundo ponto, terceiro ponto, aliás, que tem a ver com isso, né, de você estar nesse ciclo da escassez. É não sentir prazer no que você faz. Não sentir aquela alegria, não sentir aquela gratidão, não sentir, não usufruir, né? Quando a gente fala de abundância, a gente pensa muito em dinheiro. E obviamente eu falo de dinheiro, sim. Eu acredito que para você ser abundante, você precisa ser dinheiro. E o dinheiro, ele tá ali para você, para te apoiar nos seus projetos, para você ajudar as pessoas, para você circular a economia, para você poder ser uma pessoa que vive com usufruindo e não sobrevive, né? Então, eu verdadeiramente acredito nisso. Mas a questão de você ter prazer no que você faz é extremamente importante. Você reparar e conhecer. Então, alguém não, já sei quem. O sistema falou, você vai... Ai, que linda, Babi. Você vai viver disso. Você vai fazer sua faculdade e você vai escolher uma profissão para o resto da sua vida. E, gente, na live da semana passada eu falei como que tem pessoas que ainda estão fazendo, depois de 20 anos, 15 anos, algo que não tem mais prazer, nunca deu prazer, mas elas estão ali pelo conforto, pelo medo, pela insegurança. Sinceramente, a sinceridade sincera. A pergunta é a seguinte: você vive a sua vida sabendo que a sua alma se orgulha de você? Ou a sua alma ela estaria brava com você, com vergonha de você, pensando, puta, que desperdício foi viver essa vida? Se você não sente prazer, pode ser que seja uma realidade agora, temporária. Ela não precisa ser a realidade que é a realidade definitiva. E sim, é possível você ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta. É possível você ganhar dinheiro indo no caminho em que você sente prazer. E sentir prazer, gente, é um motivador da abundância. E a Fabi falou aqui que trabalha no velório municipal e que ela sente prazer. A minha mãe falava que ela adorava trabalhar com contabilidade. Tem gente que gosta de trabalhar com isso e tem gente que escolhe. Por isso que eu falei lá nos stories, no stories do concurso público, que muitas pessoas que nada contra concurso público, obviamente, né? Muitas pessoas que buscam o concurso público, eles estão indo esse medo de não ter o dinheiro no futuro. Por esse medo e essa busca da estabilidade, e que não necessariamente é algo que seja abundante. Tanto é que as pessoas que são concursadas são as pessoas que mais têm fibromialgia. Fibromialgia. Se você não sabe, é uma doença que autoimune, faz com que seus músculos se travem de dor. Por que essas pessoas têm doença? Uma das razões pela essa doença existir é porque a pessoa não tem um propósito ali, bem definido para ela. Então ela vive, ela ganha o salário, ela não está satisfeita, ela não tem prazer. Né? Existem outras razões pela essa doença. Então, se você entender realmente que é importante, sim, se você realmente entender o seguinte: se eu não vivo com prazer, se eu não tenho prazer no que eu faço, se eu não encontro essa satisfação de estar indo trabalhar de segunda a sexta, eu estou me matando literalmente, eu estou me suicidando gotas contra gotas e mantendo mais ainda a escassez. Eu estou não utilizando meu cérebro, não utilizando minha divindade. É isso. Quando eu falo de
De cérebro eu quero dizer dessa divindade, desse poder, entendeu? Então, próximo ponto. O quarto ponto é o seguinte: se você tem sempre a sensação de insuficiência, como eu falei ontem, falei hoje, eu não sei mais quando que eu falei, acho que eu falei na live de ontem. Gente, foi a live de ontem que eu fiz de ego, né? Que eu falei do perfeccionismo e da insuficiência. Esse é um sinal que você está na escassez. Como assim? Meu salário não é suficiente, meu tempo não é suficiente, meu relacionamento não é suficiente, minha casa não é suficiente, minha aparência não é suficiente. Nossa, quantas mulheres têm essa crença, né, da minha aparência não é suficiente, eu preciso fazer algo para isso, nunca vai ser suficiente. E então, essa sensação de suficiência, ela mostra verdadeiramente que você ainda está no ciclo da escassez. Quando você está na abundância, você precisa entender o seguinte: quando você está na abundância, você é o suficiente. A sua aparência é o suficiente. Você e você tá no suficiente. A sua autoestima é o suficiente, seu relacionamento é o suficiente, o dinheiro é o suficiente e você tá numa sensação de satisfação. Você entende que se todo mundo tivesse com essa sensação de satisfação, não existiria o capitalismo como ele é? Não existiria a roda da profissão e da vida exatamente como ela é? Por quê? Porque o capitalismo, porque o sistema se baseia nessa sensação da insuficiência. Na sensação de que você vai se sentir insuficiente e você vai querer preencher esse buraco da sua alma, esse buraco do seu ego, para se sentir suficiente. Mas, queira ou não, o sistema, capitalismo, tudo mais, vai sempre te colocar nessa sensação de insuficiência. Então, se você está na sensação de suficiência, de insatisfação, a insatisfação é uma energia muito, muito forte de bloqueio que faz com que você realmente não consiga movimentar a energia suficiente, que você não consiga viver na abundância. Então, essa energia de insatisfação, nossa, é uma energia que realmente pode te travar. É a energia que você está ali sempre olhando para a falta. E quem é abundante nunca olha para a falta. Olha para a solução, olha para as bênçãos que tem. Uma pessoa que é insatisfeita, uma pessoa que vive na insuficiência, ela está sempre olhando para, ai, não tem o suficiente. Nossa, faltou isso aqui. Nossa, faltou aquilo. Nossa, que droga. E tem uma live que eu falei lá sobre pensamentos automáticos. Essa live deve estar no meu YouTube. Ou deve estar aqui, no IGTV. Que eu falo, né, que uma das falhas de pensamento lógico é por essa sensação de insuficiência que faz com que você estrague o seu dia ou uma experiência muito, muito forte, tá? Então, o próximo ponto é o quê? Você acreditar que trabalhar duro e perder o que você precisa, o que importa para você, é o que vai te levar na abundância. Como assim? Vocês já viram assim, gente? Eu acredito que sim, nesse momento a gente tem uma energia de trabalho e tudo mais. Vocês me veem, eu levanto, vocês não me veem porque eu preciso começar a postar a minha vida, mas a minha vida basicamente se resume a levantar, tomar café, trabalhar, depois fazer exercício, trabalhar, fazer live e dormir. Nesse momento de pandemia tem sido isso. Mas eu verdadeiramente, inclusive eu tava falando aqui em casa que é o seguinte: existem coisas que verdadeiramente importam pra mim, meu relacionamento importa pra mim. Existe outra coisa que importa pra mim, que são minhas horas de sono, verdadeiramente importam pra mim. Então, quando a gente tá nessa crença do você tem que pagar o preço, a gente tá na crença de que você precisa perder seu relacionamento, de que você precisa perder a sua felicidade, de que você precisa perder alguns anos da sua vida para construir aquilo que você deseja. Isso é um pensamento de escassez. O pensamento de escassez é o pensamento que você deve ir pelo caminho mais sofrido, mais árduo e doloroso.
E, e não deve, não precisa ser assim. Ele pode ser de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais prazerosa. Então, esse trabalho duro, ele não é um trabalho. Tipo, para mim, por exemplo, que a gente tem ficado aí 12 horas trabalhando, parece que é duro, mas na verdade a gente tem trabalhado com tanta leveza, com tanta harmonia, equilibrando todos os pilares que são verdadeiramente importantes para a nossa vida. Então, não é isso, entenderam? Não é esse ciclo da escassez. Tem até um filme, que é um filme que chama Um Homem de Família. Eu assisti esse filme em 2015, 2016. Que aí o cara, ele tipo. Eu acho que ele. Eu não sei se ele tinha uma família ou ele não tinha uma família. Enfim, mas é que quando você entende que você precisa pagar o preço e perder aquilo que importa pra você, seja seus anos, seja seu relacionamento, seja sua saúde, seja o que for, você tá na mentalidade ou. E se você tá na mentalidade ou, você tá gerando mais escassez pra você. Então, estão entendendo? Então, esse é um grande ponto e uma grande mentira que as pessoas contam que é para gerar riqueza. Gente, a primeira vez que eu escutei isso fez muito sentido. Se trabalhar duro, trabalhar muito, se acordar às 5 horas da manhã e começar a trabalhar desde as 5 horas da manhã, pagasse, realmente te tornasse uma pessoa mais rica, todas as pessoas, e são pessoas que tipo, eu no cursinho já teria ganhado muito dinheiro. As pessoas que mais trabalham duro, as pessoas que mais trabalham, que são as pessoas de serviço, né? Que são as pessoas que estão ali, saem de casa às 5 horas da manhã e chegam em casa, tipo, 11 horas da noite, essas pessoas deveriam ser as mais ricas. Você sinceramente acha que isso é uma verdade? Isso não é uma verdade, entenderam? Isso que eu quero que vocês comecem a compreender as mentiras do sistema. Então, e por fim, o sexto ponto é uma mentalidade, ainda dentro da mentalidade é sentir inveja. A grama do vizinho é mais verde, o vizinho tem mais dinheiro que eu, a minha casa é mais feia do que o vizinho, ai, aquela pessoa tem um relacionamento e eu não tenho, ai meu Deus, essa pessoa tem isso e eu não tenho, ai nossa, que vontade de ter isso. Quando você sente inveja de alguém, sabe o que você está falando para o seu subconsciente? Que você não tem isso, de que você não consegue ter isso, de que isso é só para outra pessoa, de que você não é capaz de ter isso. Então, estar uma inveja é querer sim ou sim roubar o que o outro tem. E para roubar o que o outro tem, significa que só existe uma opção, entenderam? Ah, então só existe aquela opção, aquele relacionamento, aquela casa, aquele dinheiro, aquele estilo de vida. E aí, se você está nisso, você está no ciclo da escassez. Então, quando você começa realmente a perceber e estar feliz que o outro tem, de que o outro manifestou, de que o outro tem cliente, de que o outro tem dinheiro, de que o outro tem uma casa mais bonita que a sua, e você está ali verdadeiramente feliz, isso é uma pessoa abundante. Sabe por quê? Porque a pessoa que está na mentalidade da abundância, que está na energia da abundância, ela não está pensando tipo, nossa, eu quero ter isso que ela tem. Não, a pessoa ela tá focada nela, ela tá dentro do fluxo dela e ela tá pensando: nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado que poderia ter isso, então eu vou ter. E aí eu acabo tendo simplesmente porque é fácil para uma pessoa de mentalidade abundante atrair as coisas. É fácil para uma pessoa que está destravada na abundância ter as coisas muito mais tranquilamente, entenderam? Então, se você tá, e se você ainda tá nesse paradigma da inveja, isso daí precisa ser realmente trabalhado, não somente na mentalidade da abundância, mas em outros pontos, eu já falei sobre isso, sobre a imaturidade, sobre uma sensação de não adulto dentro da sua vida financeira, dentro da sua vida espiritual, e que te falta realmente essa esse fortalecimento do seu bloco de identidade, né? Do seu bloco eu sou, da sua autoestima. Porque isso aqui tá tudo associado. Então, para você sair desse ciclo da escassez, para você sair desse sistema que te coloca realmente na escassez,
O primeiro ponto é que você vai precisar trabalhar seus blocos consistentemente. Consistentemente é mais de uma vez. É você estar ali várias e várias vezes imerso, observando que cada vez, cada reação. Gente, eu falei para vocês quando eu falo assim, é um fluxo. Na verdade, é tipo uma correnteza, tá? Eu quero que vocês imaginem um rio com uma correnteza muito forte. O rio, ele tá te levando para uma direção. Só que esse rio que ele tá te levando para uma direção, ele é o rio da escassez. E basicamente o sistema é esse rio que tá te levando para uma direção da escassez. Então, você tá consistentemente trabalhando bloco a bloco, é você tá recebendo uma ajuda, né? Você se ajudando, se resgatando, pegando uma pedra, indo contra esse rio, entendeu? Da escassez. É isso. Porque se você desistir de destravar os seus blocos, você simplesmente é arrastado pelo sistema, você é arrastado pela escassez. E é muito comum isso acontecer. Por quê? Porque a rotina te consome, porque os problemas te consomem. Não é que, por exemplo, a vida vai deixar de acontecer e você vai viver uma vida mágica além de, tipo, vida da Disney. Não, é só que agora você tem toda a consciência, você tem todas as ferramentas para não se perder nesse fluxo. Então, por exemplo, a Dani falou que quando ela destravou os blocos dela, ela ganhou mais de 10 mil reais destravando os blocos e ela falou, não somente isso, mas a minha maturidade, a minha forma de lidar com as coisas mudou. Não é que as coisas deixaram de acontecer, é que eu tinha as ferramentas para que isso não me afetasse, eu tinha as ferramentas para que isso não me destruísse e me levasse para um lado, eu parei de reagir e simplesmente passei a atrair o que eu queria da forma como eu queria. Então, quando vocês estão é uma ideia bem... Quem aqui é Theta Healer vai entender. É uma ideia bem do Theta Healing que, na verdade, é uma crença, né? Por que você está atraindo isso? A sua vida ali está atraindo e você acaba achando que em um momento você vai parar de ter essa vibração e você vai parar de atrair as coisas. Na verdade, o que acontece é que você não tem controle sobre o externo. Você não tem controle sobre a atitude das pessoas. Você não tem controle sobre uma pandemia. Você não tem controle sobre o que acontece externamente. Mas você tem controle de como você vai reagir a isso. Então, o primeiro ponto é sair dessa imaturidade espiritual de achar que você tem controle sobre as pessoas ao seu redor. Isso aqui é um discurso aqui, entre aspas, para as pessoas do Theta Healing que ficam toda hora se perguntando por que eu estou atraindo isso. Então, você compreender que você está constantemente, né, nessa abundância, você está constantemente destravando esses blocos, é você entender que você não reage mais à escassez, que você escolhe a abundância, não importa o que você passar. Você escolhe a abundância, não importa o que estiver acontecendo externamente, entendeu? Tipo, porque as pessoas vão ser pessoas, o mundo vai ser mundo, o Brasil vai ser escasso, e aceitar isso também faz parte de uma maturidade espiritual, de uma maturidade de pessoa mesmo. Então, entender, né, que você está constantemente destravando seus blocos, é investir em você mesmo, em sempre estar se salvando nesse rio que te leva para a escassez. Porque esse rio ele vai acontecer. Não existe mais essa energia. Não quero que vocês entrem na energia do eu vou deixar e vou viver no mundo fantástico das fadas. Isso não vai acontecer porque você vive na Terra. Então, o segundo ponto como que eu faço isso? Então, tenha sempre um mentor. Tenha um mentor que te acompanha. Tenha alguém que te acompanha. E a gente estava falando aqui em casa como é importante, né,
ter um mentor que acompanha a gente. Como é importante você estar sempre se atualizando, porque uma pessoa que te mentora é a pessoa que te leva para frente, é a pessoa que te estimula, é a pessoa que ela está sempre te colocando novos desafios. Esse é o papel de um mentor. Nunca te deixar na sua zona de conforto e estar sempre te levando a uma abundância mais elevada, a um desafio maior, a algo que é verdadeiramente ultrapassa a sua vida. Então, e o terceiro ponto é, você vai precisar investir a sua energia. Você vai precisar investir seu tempo para destravar esses blocos, para você estar com esse acompanhamento. Não adianta, gente, isso aqui que eu tô falando, né, é da mentalidade infantil, de querer que uma solução mágica resolva todos os problemas da vida das pessoas. E isso acontece com muitas pessoas, né? Vou ganhar na loteria e depois não vou fazer mais nada. Vou comprar uma ilha e esse é o sonho ilusório das pessoas, né? A maioria das pessoas que estão desconectados com a alma. Se você realmente estivesse conectado com a sua alma, você estaria ali sempre investindo um tempo em evolução, em evoluir. Quanto mais você evolui, mais você está na sua missão, mais você está no seu propósito, mais você ajuda pessoas e mais dinheiro vem por consequência. Então, quando você realmente está investindo a sua vida, seu tempo e dinheiro, é isso que a sua alma quer. A sua alma é uma alma que ela não é uma alma... A sua alma é sintedia. Essa é a verdade. A sua alma se entedia fácil. Então, grande das pessoas que têm depressão é porque se entediam, né? A alma entediou, a alma desconectou, a alma falou que vida, vou sair daqui. Então, essa alma, ela quer que você cresça, ela quer que você ajude, ela quer que você expanda você expanda a sua luz verdadeiramente. E evoluir, né? Então, para evoluir, você vai estar sempre, constantemente investindo mais dinheiro, mais energia, mais tempo em você mesmo. E aqui é inteligente você botar algo na sua cabeça. Não existe teto quando a gente está falando de abundância. Entenderam? Não existe o seu teto de 7 mil reais, vou me acomodar. Existe sempre mais e mais e mais e mais. E não é um mais ganancioso, mais e mais a partir de algo mesquinho. É mais e mais porque eu vou e existem milhares de pessoas atrás de mim querendo ir também. Existem várias luzinhas atrás de mim esperando serem atendidas, serem ligadas, porque eu liguei a minha, e quanto mais luz eu tenho, mais essas pessoas, que são essas pequenas luzinhas, se acendem também. Então, entenda que isso aqui é uma constância, é algo que você está ali no movimento sempre. Essa é a energia da abundância. Energia da abundância não tem a ver com estagnação. Então, entendam que tudo como eu falo de autoestima, eu falo de relacionamento com você mesmo, eu falo de tudo isso. Não é um estágio a se chegar, é um estágio em que você começa a fluir e você continua na fluidez. E aí você para de reagir dessa forma escassa, você continua nesse rio, porque esse rio ele existe, né? Ele não vai ser... Mas você vai continuar ganhando dinheiro, você vai ser muito mais leve, entendeu? Como tem sido para algumas pessoas na pandemia, que ganharam muito mais clientes, que ganharam muito mais dinheiro, né? Então, existia um mundo escasso, existem pessoas perdendo dinheiro, existem terapeutas falando, poxa, meus clientes sumiram, não aparece mais ninguém. E, por outro lado, existem os alunos de Strava que começaram a falar, eu comecei a ganhar muito dinheiro, clientes vieram para mim. Por quê? A escassez deixou de existir fora externamente para esses alunos de Strava? Não, porque está todo mundo no Brasil, está todo mundo dentro dessa terra e está acontecendo essa pandemia, mas a diferença é o que eu atraio, né? Não o que eu atraio, não. Como que eu reajo a isso? Como que eu tenho as minhas ferramentas? Qual é que meu pensamento? Qual é o que é a minha energia, entendeu? Para que vocês não fiquem, gente, para que vocês não fiquem nessa ilusão de tipo, eu vou parar, o mundo vai mudar, isso não existe, isso é outra realidade. Não se desconecta, entendeu? A abundância, ela é a abundância interna e é por causa dessa abundância você começa
a trazer mais abundância às pessoas ao seu redor. Gente, quem foi que falou esses dias que falou assim, ai, aqui em casa, eu não sei se foi, não lembro quem foi que escreveram aqui no Instagram, que foi tipo, aqui em casa eu comecei a fazer o Destrava e a minha mãe que ficava acumulando dinheiro começou a investir, agora na pandemia ela ganhou dinheiro. Eu achei isso o máximo, porque é isso, você traz a abundância e sua família se torna abundante também. As pessoas que estão ao seu redor se tornam abundantes. Essa é a energia compartimentada, né? Se você tem que fazer algo por você, e a melhor forma de se ajudar é você ser abundante. Essa foi a nossa live de hoje, entenderam? Se vocês identificaram aí, se vocês estão no ciclo da escassez ou no ciclo da abundância. Olha lá, eu sou aluna de Strava, meus atendimentos aumentaram na pandemia. Ihá! Bom, 23h15, foi muito boa a nossa live. Amanhã a gente tem live às 1h30 novamente. E um beijo grande, boa noite, durmam bem, durmam no ciclo da abundância já hoje. Gratidão, gente.